Olá, o assunto desta videoaula é Geometria Molecular, Introdução. Para compreendermos a geometria das moléculas, precisamos primeiramente entender o modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência. De acordo com o modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência, a molécula assume a geometria que minimiza a repulsão entre os pares de elétrons no nível de valência do átomo central. Lembrando que nível de valência é o último nível do átomo. Ora, se os elétrons, todos eles, possuem cargas negativas, eles repelem-se uns aos outros. Então, para que essa repulsão seja minimizada, o átomo central e os átomos que estão ligados ao redor dele irão assumir uma configuração com uma geometria tal que essa repulsão entre os elétrons será minimizada. Vamos ver alguns exemplos. Vamos tomar como exemplo a molécula de água. Esta é a geometria correta da molécula de água, porque aqui nós temos uma menor repulsão entre os elétrons de valência, tanto os elétrons não ligantes quanto os elétrons ligantes do átomo central, que é o átomo de oxigênio. Então, aqui estão representados os elétrons não ligantes e os elétrons ligantes. E eles devem ser organizados junto com os átomos de hidrogênio que estão ligados ao átomo central, organizados em uma geometria tal que a distância entre os elétrons de valência do átomo central fique uma distância maior entre eles. E essa distância pode ser mensurada pelo ângulo entre as ligações e entre os elétrons não ligantes e ligantes. Aqui nessa geometria, o ângulo entre as ligações aqui e entre os pares de elétrons não ligantes e ligantes é da ordem de 104 graus. Já se nós tivermos esta geometria, os ângulos são todos de 90 graus. Lembrem que aqui nós estamos em uma configuração tridimensional. Aqui não conseguimos perceber, porque aqui no slide é uma representação 2D, mas a molécula real ela é tridimensional. Então, por isso que o ângulo dessa forma aqui, ele é de 104 graus. Se nós fizermos essa geometria aqui, será de 90 graus. Então, como o ângulo aqui é menor, os elétrons estão mais próximos, por isso eles se repelem mais. Porém, o modelo da repulsão dos pares de elétrons no nível de valência diz que eu preciso minimizar a repulsão. Então, para eu minimizar a repulsão, eu tenho que ter uma distância maior, um ângulo maior. Então, nessa configuração, nessa geometria, o ângulo entre eles é maior. Então, essa é a geometria correta. Então, eu não posso desenhar a molécula de água com qualquer geometria. Eu tenho que desenhar na geometria que minimize a repulsão, na geometria correta. Então, a geometria deve ser aquela que minimiza a repulsão tanto entre os átomos de elétrons, entre os pares de elétrons ligantes, quanto entre os pares de elétrons não ligantes do átomo central. Esses aqui são os pares de elétrons não ligantes e esses que estão representados por tracinhos são os pares de elétrons ligantes. Mas como que eu vou chegar à conclusão que essa é a geometria correta? Quando eu tiver que definir a geometria de uma molécula, inclusive com mais átomos em torno do átomo central. Qual que é, digamos assim, o procedimento para chegar a essa geometria? Vamos começar a ver isso no próximo slide.
A geometria molecular depende do número de domínios de elétrons em torno do átomo central e quantos desses domínios são ligações covalentes. Como assim? Vamos explicar melhor. Cada ligação covalente do átomo central, atenção para isso, seja ela simples, dupla ou tripla, não importa, conta como um domínio de elétron. E cada par de elétrons não ligantes do átomo central também conta como um domínio de elétron. Então, DE vai representar para a gente domínio de elétron. Tá, vamos colocar alguns exemplos aqui para ficar mais claro, tá bom? Olha só. Primeiro, essa molécula. O átomo central é o enxofre, letra S. Vamos ver quantos domínios de elétrons o átomo central tem. O que é domínio de elétron? São as ligações covalentes. Então, vamos ler de novo. Cada ligação covalente do átomo conta como um domínio de elétron. Então, aqui tem uma ligação dupla, um domínio de elétron. E uma ligação simples, um domínio de elétron. Então, quando eu li aqui, eu pedi para vocês prestarem atenção. Seja ligação simples, dupla ou tripla, não importa se ela é simples, dupla ou tripla, qualquer uma delas conta apenas como um domínio de elétron. Então, essa dupla conta como um e essa simples também conta como um. Então, aqui é um domínio de elétron, aqui é outro. Então, dois domínios de elétrons. E aqui tem um par de elétrons não ligantes. Então, 1 mais 1, 2, mais 1 aqui, então, total, 3 domínios de elétrons. Então, par de elétrons não ligantes também conta como domínio de elétrons. Então, ele tem 3 domínios de elétrons. Desses 3, 2 são ligações. Então, esse átomo de enxofre tem 1, que é esse par de elétrons aqui, 2, que é essa ligação, 3. 3 domínios de elétrons. Desses 3, 2 são ligações, que é essa aqui, uma dupla e uma simples. Compreenderam? Vamos fazer outro exemplo para ficar mais fixo isso para vocês. A molécula de água de novo. Quantos domínios de elétrons que ela tem? 1, que é esse par de elétrons. 2, que é esse outro par de elétrons não ligantes. Então, 2 domínios de elétrons. Mais um aqui, 3 domínios de elétrons. E aqui mais outro. Total, 4 domínios de elétrons. Desses 4, quantos são ligações? 1, 2. Então, dos 4 domínios, 2 são ligações. Mais um exemplo. O átomo central é quem? Nitrogênio. Esse átomo central tem quantos domínios de elétrons? 1 aqui, 2, 3 domínios de elétrons. Desses 3 domínios de elétrons, todos os 3 são ligações. Nesse caso, não tem nenhum domínio de elétrons que seja pares de elétrons não ligantes. Tá certo? Então, para a gente definir a geometria de uma molécula, a gente tem que observar quantos domínios de elétrons ela tem e desses domínios de elétrons, quantos são ligantes e quantos não são ligantes. Então, no próximo slide aqui, nós vamos ver uma tabela com várias opções, onde o átomo central tem um determinado número de domínio de elétrons e desse total de domínio de elétrons, quantos são ligações e quantos não são. E isso implica em qual tipo de geometria. Tá legal? Então, vamos ver isso no próximo slide aqui. Vamos lá. Toda vez que houver uma molécula onde o átomo central, que é o átomo central, toda vez que o átomo central tiver 2 domínios de elétrons, e esses 2 domínios de elétrons forem ligantes, toda vez que isso acontecer, o arranjo de domínios de elétrons é linear e a geometria é linear. Então, ou seja, aqui, ó, toda vez que o átomo central tiver 2 domínios de elétrons, quais são os 2 domínios de elétrons dele? Esse aqui e esse aqui. E os 2 domínios são ligações. Então, ele tem 2 domínios de elétrons e os 2 são ligações. Não sobrou par de elétrons não ligantes. Toda vez que isso acontecer, eu vou ter uma geometria linear. Tá bom? Um exemplo é o CO2. Tem vários outros exemplos. Então, essa é uma opção de geometria linear.
Nós vamos ter outras aulas, né, videoaulas, explicando melhor cada uma dessas geometrias. Então aqui essa é uma aula só de introdução, onde eu vou falar rapidamente essa tabela. Depois nós vamos explicar detalhadamente cada uma delas, então não fique preocupado. Tudo bem? Outra opção, se houver uma molécula onde o átomo central dela tem 3 domínios de elétrons e todos esses 3 domínios de elétrons são ligantes, essa molécula vai ter um arranjo de domínio de elétrons trigonal plano e a sua geometria também será trigonal plana. Aqui um exemplo, ó, o átomo central está aqui, ele tem 3 domínios de elétrons, 1, 2, 3, e os 3 domínios de elétrons são as 3 ligações que ele está fazendo. Não sobrou par de elétrons não ligantes. Quando isso acontece, eu tenho uma geometria trigonal plana. E o ângulo aqui entre essas ligações dele é de 120 graus. Correto? Vamos para um outro exemplo. Quando o átomo central tem 3 domínios de elétrons, porém, desses 3 domínios de elétrons, 2 são ligantes e 1 é um par de elétrons não ligante, quando isso acontece, o arranjo de elétrons continua sendo trigonal plano. Por quê? Porque toda vez que tiver 3 domínios de elétrons, será trigonal plano, só que um desses domínios de elétrons é par de elétron não ligante, que é essa letra E aqui. Então, a geometria não é trigonal, porque esses 3 não são átomos ligando, só 2 que são átomos. Um é elétron. Então, quando isso acontece, a geometria é angular, ela não é trigonal plana. Então, essa aqui é uma molécula angular, correto? Então, ela só tem 2 átomos no átomo ligado ao átomo central. Isso aqui não é um átomo, isso aqui representado de amarelinho aqui é elétron que sobrou, que é domínio de elétron não ligante. Quando a gente tiver uma videoaula só sobre ligação angular, eu vou explicar isso com mais detalhe. Ok? Então, essa é uma outra opção. Outra opção, além dessa, toda vez que o átomo central tiver 4 domínios de elétrons, aqui ó, 3 vezes ele vai ter 4 domínios de elétrons. Sempre o arranjo será tetraédrico. Porém, se esses 4 domínios de elétrons, todos eles forem ligantes, além do arranjo do domínio de elétrons ser tetraédrico, a geometria também será tetraédrica. Porque todos esses 4 domínios de elétrons serão átomos ligando no átomo central. Então, serão 4 átomos aqui e a geometria será tetraédrica. Então, será a geometria tetraédrica e o ângulo entre as ligações será de 109 graus e 5 minutos. 109,5 graus. Aqui em cima, né, eu esqueci de mencionar para vocês, eu coloquei aqui que o ângulo ele é aproximadamente 120 graus. Tá? No caso do SO2, ele é 119 graus, porque ele pode ser um pouco menor que 120, um pouco maior, dependendo de quem são os átomos. Aqui é SO2. Se fosse H2O, seria um valor diferente, 119, e assim por diante. E se fosse qualquer outra molécula, angular, tá bom? Então varia, depende de quais são os átomos. Tá bom? Já no caso do tetraédrico, ele é fixo. Correto? Então, vamos aqui passar para os últimos dois para a gente terminar essa videoaula, para ela não ficar muito longa. Se o seu átomo central tiver 4 domínios de elétrons, porém, um deles for não ligante, 3 forem ligantes e 1 for não ligante, o arranjo do domínio de elétron continua tetraédrico, porém, a geometria passa a ser piramidal. 3 átomos aqui e um dos domínios de elétron é par de elétron não ligante. Então, um exemplo é a amônia e quando isso acontece, o ângulo não é fixo. Ele é aproximadamente 109 graus e 5 minutos, 109,5 graus, só que ele vai ser um pouco menor. Nesse caso, 107 graus. Correto? Então, toda vez que tem um par de elétrons aqui, ó, o ângulo não fica fixo, não. Ó. Ele fica aproximado. E o último exemplo é uma molécula onde o átomo central tem 4
domínios de elétrons, porém apenas 2 são domínios de elétrons ligantes e 2 são não ligantes. Aí nós continuamos com o arranjo de domínio de elétrons tetraédrico, porém a geometria passa a ser angular, que é o caso da água. Lembra lá, ó, tem um oxigênio aqui, 2 hidrogênios e sobra 2 parzinhos de elétron não ligantes lá na molécula, se você lembrar dos slides anteriores. Então esses dois pares de elétrons são essas letras E aqui, ó. Então, o arranjo é aproximadamente 109,5 graus, só que na prática ela é 104,5 graus. Porque esses elétrons não ligantes eles ocupam mais espaço do que os átomos de hidrogênio. Então, nós vamos ter videoaulas mais detalhadas de todos esses tipos de geometria aqui, onde nós vamos ver outros exemplos, como representamos a molécula, para a gente poder aprofundar mais. Então, nós terminamos esta videoaula por aqui e eu agradeço a todos pela atenção.